Olá, pessoal! Boa noite! Hoje eu tenho uma live muito especial para vocês. É uma live que eu convidei a Débora Genesini com muito carinho, porque faz um tempo que a pandemia tem nos deixados ansiosos, preocupados. Deixa eu ver quem tá entrando. Sejam todos bem-vindos. Inês! Ai, Paulinha! Que bom ter você aqui, da Leda! Nossa, quanta fono querida! Puxa vida, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live é uma live muito especial. É uma live muito carinhosa, né? Que eu vou fazer com a Débora Genesini sobre o nosso estado emocional nessa época de pandemia. Eu estava conversando com algumas pessoas que já estão em isolamento há quase 8 semanas. E aí o nosso emocional fica... Oi, Inês, querida! Fica muito abalado. E com isso, a Débora Genesini já entrou. Eu vou convidá-la para a gente conversar um pouquinho. Débora, eu vou te fazer o convite. Peraí. Débora tá aqui. Cadê a Débora? Achei. Então fiz o convite para Débora, ela vai aceitar e nós vamos ter um bate-papo maravilhoso, que vai ser aconchegante, acolhedor. Bem-vinda, Débora. Boa noite. Boa noite. Saudades de você. Também faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. O coração, eu sempre digo, né? A gente tá distante agora fisicamente, mas o coração tá junto, né? Inclusive, eu vi várias pessoas tão queridas aqui entrando, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Para eu ler, eu preciso colocar o óculos. E para eu enxergar, eu preciso tirar o óculos. Por isso que eu ponho e tiro o óculos. Então, algumas vezes também eu não consigo acompanhar tudo que todo mundo escreve, mas com certeza, tudo que vocês perguntarem, fique à vontade, que depois eu passo para a Débora. A Débora com certeza vai responder, né? Então, vamos começar nosso bate-papo gostoso, né? Pessoal, a Débora Genesini, ela é uma super psicóloga. Eu a conheci há mais de 10 anos, né, Débora? E eu vou falar o currículo da Débora para vocês, mas o currículo mais importante eu vou deixar para o final. Boa noite, Casinha Brasileira, Fer Lopes, quanta gente bacana, Cris. A Débora Genesini, ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, mestre em gerontologia, atua nos cuidados paliativos, luto, situações de crise e emergência, e ela é fundadora do Instituto Cuidar, que eu achei esse nome maravilhoso, delicioso. Mas a Débora Genesini, ela é uma pessoa, ela fica até emocionada, muito especial para mim, né? Porque eu conheci a Débora num momento muito difícil, que minha filha passou por uma cirurgia muito delicada. E aí que eu conheci os cuidados paliativos. Ai, gente, desculpa, Débora. Faz 10 anos isso já, né? Mas foi muito representativo. E por isso eu resolvi fazer essa live. Eu acho que, como o próprio currículo da Débora fala, né? Momentos de emergência, de luto, de dor, a gente precisa desse acolhimento. E nada melhor do que a gente estar com uma especialista. E eu conheci a Débora no hospital em São Paulo, quando a Isabela fez uma cirurgia, e ela cuidou de mim e da minha família com muito carinho, né? E eu tenho muita gratidão por ela, além de toda a competência. Ela é extremamente cuidadosa, humana, carinhosa.
E esse nome, Instituto Cuidar, acho que representa a Débora. Então, sejam todos bem-vindos. E agora eu vou deixar a Débora falar um pouquinho, né, Débora? Obrigada. É muito fácil cuidar de pessoas como a tua família, enfim, que são pessoas amorosas. E obrigada pelo convite, né? As lives estão sendo uma ferramenta muito importante de diálogo, de ajuda, né? De unirmos aí as forças, os pensamentos para enfrentar uma situação tão difícil que todos estão enfrentando. Uhum, é isso mesmo, Débora. E aí eu vou contar para o pessoal um pouquinho do que a gente vai falar, né? Nós vamos falar sobre a vivência, né? Nesse momento de vulnerabilidade. Nossa, que palavra! Vulnerabilidade, né? O não controle, porque tem vezes que a gente perde o controle, né? Eu faço yoga, faço meditação. Agora eu tô tentando praticar em casa, mas eu confesso que é difícil mesmo, né? Esse controle. Todo esse impacto, né, Débora, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que mudou completamente. Nós vamos falar de uma coisa legal que eu adorei que a Débora, né, na pauta que ela fez, sobre as respostas emocionais possíveis. Eu adorei esse tema, respostas emocionais possíveis, né? Porque existe o ideal e existe o possível. As dicas de enfrentamento também adorei. Uma coisa que é muito importante é o luto que está chegando às famílias. E eu gostei muito dessa pauta que a Débora colocou, porque muita gente está falando assim, essa pandemia não é nada. Mas uma médica que eu conheço de americana, a Edneia Torino, ela é mãe de uma paciente minha, ela fez um post que eu adorei. Ela colocou, as pessoas só realmente vão dar valor e começar a entender o que é essa pandemia quando começar a ter nome os lutos. O primo, a mãe, a tia, e a gente não quer isso, né? Então eu gostei muito de você abordar esse tema do luto nas famílias. E o principal é a potência de transformação, né, Débora? E o crescimento que tudo isso, dessa crise toda, está possibilitando para nós e nós que estivermos abertos para essa transformação, né? Então, tem psicólogas aqui, Débora. Tem a Vera Santana, que é uma querida, a Fono Barcelos, a Adriana, a Inês. Quanta gente muito querida, Débora. Eu acho que. Ih, o que eu fiz de novo, né? Peraí. Virou a De câmera. novo eu mudei aqui, virei a câmera. Eu faço sempre isso. Vocês vão conhecer minha casa, gente. Ainda bem que tá organizado. Agora, como é que eu volto, Débora? Meu Deus! Você tem que fazer, tem duas setinhas, né? Em movimento, em posição circular, você tem que clicar nessas setinhas no cantinho. Pronto, gente. Tô aqui de volta. Então vamos começar, né, Débora? Tá. Bom, Falar da vulnerabilidade, né, do não controle. isso. Eu acho que assim, o humano, a gente precisa ter uma sensação de previsibilidade e de um certo controle para que a gente tenha uma organização emocional, né? Essa questão do, mesmo que seja um controle ilusório, porque a gente sabe que no fundo a gente não controla grande coisa, isso nos organiza emocionalmente, né? Quando eu tenho mínima previsibilidade do amanhã, da minha rotina. E o que aconteceu na crise atual? A pandemia se instaurou e a gente se deparou com a total falta de controle, de previsibilidade, de futuro, né? Porque quando a vida voltará relativamente ao normal, não dá para saber. É. E aí estamos vulneráveis, né? Fisicamente, porque a gente pode se contagiar a qualquer momento, e emocionalmente também. E isso, dentro da rotina das pessoas, dentro do cotidiano das pessoas, traz muitas questões emocionais. E aí, quando eu falei das respostas emocionais possíveis, eu acho que,
Eu acho que tem duas partes aí da resposta emocional, né? Quando eu tenho uma situação de ameaça, por exemplo, eu posso me sentir insegura. E aí, dentro da insegurança, um caminho que eu posso ter como resposta é a ansiedade. Eu fico muito ansiosa porque eu não sei o que vai acontecer, né? E determinadas respostas emocionais, elas podem nos paralisar ou elas podem nos impulsionar até para uma possível transformação. O que eu tenho visto dessa invasão da crise na rotina das pessoas, né? Começa por uma quebra da rotina. Né? As pessoas são Sim, impedidas de saírem, de irem para o seu trabalho, para o seu lazer, para casa de um familiar, de um amigo querido. E aí, como é que a gente lida com essa nova rotina que não é uma escolha, é uma imposição? Né? Porque sim, quando é uma escolha, ok, né? Você arca ali. Quando é uma imposição, você precisa se reorganizar de uma forma com recursos adaptativos, criativos. Eu tenho sim, visto muitas pessoas e recebido muita demanda de pessoas que estão com um modelo de trabalho home office, né? Trabalhando em casa, e aí sim. essa mistura, essa sobreposição de questões profissionais, de uma rotina que eu preciso ter um pouco de atenção, concentração, foco, e sobreposta com as questões de demanda pessoal da casa. Né? E Sim, aonde começa uma coisa, onde termina outra. Né? sim. Como é que eu reestruturo essa rotina completamente nova? E para algumas pessoas que moram sozinhas, por exemplo, o sentimento de solidão, a falta de interação podem fazer com que elas trabalhem mais, né? Mais. Trabalho talvez como uma compensação para o tempo passar mais rápido. E as pessoas que convivem com outros, como é que é você trabalhar com o ruído de uma criança pedindo atenção, né? Sim. Com o vizinho que está, enfim, fazendo um barulho. E Isso isso entra no que você falou do autocontrole, né? Você sim. sabe, Débora, que eu sempre me achei uma pessoa tranquila, ponderada, mas algumas vezes já tô há quase 6 semanas, né, em casa. Uhum. Liberei a minha funcionária, eu tive que me adaptar o teleatendimento, e Sim. aí, em várias vezes, eu me peguei assim, meio sem controle, principalmente à noite, né? Parece que vem um medo, uma insegurança, o choro. Então, esse não controle é uma coisa muito presente nesse momento, como você está falando. Principalmente. E aí, à noite, na hora que eu vou dormir, eu fico refletindo e eu fiquei pensando. Eu ainda tenho meu marido para conversar, meus filhos. Eu pensei nos idosos que são sozinhos. Nós vimos agora aquele ator da Globo que faleceu e houve uma possível suspeita de depressão, né? Então, como essa mudança de rotina é difícil. E eu te digo que eu sou uma pessoa super disciplinada, né? Porque para eu dar conta do meu trabalho, da Isabela, dos filhos, de tudo, de paciente, de consultório, e mesmo assim, com toda essa é, disciplina que eu tenho, foi difícil esse autocontrole. É porque nós conhecemos uma forma de funcionar, a tua disciplina, ela acontece em situações de normalidade. Né? Nós estamos vivendo uma contingência. É uma É, situação. Acho que a primeira coisa que é super importante falar é que não estamos vivendo uma situação normal. Portanto, sim, as reações elas também serão a partir de uma situação, né, de crise. Não adianta a gente tentar normalizar, normatizar uma crise. Porque daí as pessoas vão se cobrar. Puxa, mas eu sempre fui organizada, eu sempre fui produtiva. E aí elas vão começar a se sentir culpadas, frustradas, fracassadas, porque, eu não estou aguentando, não estou dando conta. é. Mas não. Você sabe que tem um comentário aqui da Bruna, ela falou assim: pautas extremamente relevantes. Trabalho como psico em hospital e vejo muitas questões dessa lá. Vejo meu marido e minha filha sofrendo com a quarentena. E é isso, essa palavra de sofrer, né?
Sim, é um sofrimento. E aí as respostas emocionais, entrando nesse escopo do sofrimento, entram com ansiedade, insegurança, medo, irritabilidade. Algumas pessoas podem ter uma sensação de fadiga, de falta de vontade de fazer as coisas, diminuir mesmo a capacidade produtiva diante de uma Sim. rotina tão incomum, privada, né, de estímulos. Então, muitos sentimentos podem aparecer, e aí, para que o sofrimento não seja maior ainda, eu acho que assim, é acolher esses sofrimentos com toda a generosidade possível, que são sentimentos inerentes à condição humana, e especialmente uma condição humana que está sendo invadida por uma crise, né? Sim. E sem se culpar, e sem dizer, puxa, eu não estou dando conta, meu Deus, mas eu deveria dar conta, tá tudo certo, não tem ninguém É. contaminado na minha família, a comida está na mesa, né? Aquela invasão racional que você tenta enquadrar assim, tá tudo certo, mas não tá tudo certo. E Né? até Tem uma aquele momento, crise. a casinha brasilina, ela falou assim: eu sou dentista e estamos trabalhando. Hoje atendi 2 sobrinhos e olhar para eles sem poder abraçar e beijar foi um abismo no meu coração. Ai, eu fiquei até emocionada com É, esse relato, né? a privação do contato, do toque, né? É algo que para algumas pessoas, mais do que para outras, pega muito, né? Como é que você aprende a abraçar com o olhar, né? É, A sorrir com o olhar, porque agora a gente sai de máscara. Como é é. que, como é que as pessoas que são muito táteis e precisam desse contato agora se relacionam? Não, Então, Débora, eu vou dizer assim, essa live eu até pensei, eu falei, gente, eu vou ter que me segurar muito, porque eu sou uma pessoa emotiva, eu sim, sou uma pessoa muito carinhosa, eu tenho muito essa coisa do toque, né? Então, assim, eu acho que eu já me habituei, né? A essa coisa do não poder beijar, do não poder abraçar. Mas eu confesso para você que é sofrido isso, né? Os meus pacientes, quando eu faço a teleatendimento, outro dia eu, eu liguei o computador e fiz a chamada pelo Skype, o menininho com o pente aqui, sabe? Para fazer gracinha comigo. A outra tem uma paciente com síndrome de Down. A hora que eu chamei, ligou o Skype, ela tava assim, com uma florzinha, em forma de coração para me presentear. Então, assim, eu falei, gente, quanta emoção, né? E é isso, a gente olhar também para esse outro lado emocional, que esse sorriso, esse coraçãozinho, né? Isso também pode, como a dentista colocou da casinha brasilina, ela atendendo como dentista, isso também é um carinho, né? sim. Eu tô vendo um monte de gente dar oi, pessoas queridas aí. Então falando que você é uma ótima psicóloga. E eu digo para vocês que realmente, Débora Genesini, esse Instituto Cuidar é perfeito. Esse nome olha, tem a Flávia, tem a Lucila, Fono, tem várias fonos, que vocês sejam bem-vindas, a Ju Guedes, tem médicas, então que vocês sejam todos bem-vindos e que vocês aproveitem todo esse deleite que estamos recebendo carinhosamente da nossa querida Débora. Ô, Débora, e falando um pouquinho, né, do enfrentamento, algumas dicas que você poderia dar, por exemplo, como a gente estava falando da rotina, não pendurar, então, o filho na janela, não penar o marido na parede, porque tem hora que é isso que acontece, né? Sim. É, fora tudo isso que a gente já disse, né? De estarmos sendo podados de algumas coisas muito prazerosas, né? É como se a gente estivesse sendo podado mesmo. Você não pode sair, você não pode abraçar, você não pode interagir, né? E aí, como é Sim. que você lida com a vida a partir disso? E para algumas pessoas que convivem com outras, chega uma hora que a privação de liberdade, que a privação de diferentes estímulos que antes nos distraíam, porque quando você não está muito legal, você tem a liberdade de ir e vir, você sai, vai respirar um pouco, faz alguma coisa que te distraia, ou vai trabalhar e volta. Agora, a convivência acaba numa situação de não normalidade, acaba, às vezes,
escancarando o lado emocional bom e ruim de cada um, Ô, né? Débora, você sabe que eu fiz uma live com a Cecília Cury, que é do Põe no Rótulo, né? E ela tem 2 filhos. E a gente conversando, como eu fiz com você, o que nós vamos falar? A pauta. Ela me falou, pera um pouquinho, Liane, pera. Ela falou, nossa, nesse isolamento a gente começa a perceber as diferenças. E isso foi muito legal, sabe? De refletir e pensar sobre isso que ela falou. Porque você não tem no shopping, você não tem a sorveteria, você não tem. E essas diferenças aparecem. Sim. Aparecem, né? E não tem um modelo ideal de família, de relação, né? As pessoas são o que são e a gente precisa tentar adquirir um certo equilíbrio, autocontrole, dentro do possível. O Sim, enfrentamento, acho que umas dicas. Primeiro, já que a gente está vivendo uma rotina tão alterada da que era feita com escolha, pode até ser que a partir de agora, algumas pessoas é, reflitam a rotina que levavam antes, né? E sim. tenham algum tipo de transformação a partir disso. Mas nesse momento não é a rotina de escolha. E aí, como é que transformar essa rotina em algo menos pesaroso? Primeiro, eu acho que rotina é uma palavra que precisa ser usada com moderação para que não seja um engessamento do dia, né? Porque cada dia é um dia, mas tem um horário disciplinado para acordar, para se organizar, a hora de trabalhar para quem está em atividade, né? Organizar o ambiente de trabalho, ter os momentos de pausa, que são super importantes, porque a tendência de quem está fazendo um trabalho à distância é ficar com a mente muito hiperativada, né? Nas demandas. E aí isso acaba gerando um pouco mais de estresse e uma sensação de baixa produtividade, inclusive. Né? As pessoas estão relatando muito estresse e esgotamento por conta disso. Acho que precisa ter pausas, precisa equilibrar as atividades que a gente usa a mente com alguns momentos em que a gente também deixa a vazão da energia para o corpo. Então, dar umas pausas, descomprimir, fazer uma respiração, fazer alguma atividade prazerosa. Ô, Débora, tem 2 coisas só para completar agora. O Miro Freitas, ele colocou assim: tem gente curtindo vocês aqui na Bahia. Débora, te adoro. Olha, nós estamos nacionalmente sendo Sim, vistas e ouvidas e que vocês aproveitem. sim. Eu digo para você que essa dica é tão importante porque eu, como fonoaudióloga, eu sempre fiz atendimento presencial. Eu não fazia atendimento virtual. Só que a gente tem que se adaptar, como você falou. E eu acho que nesse momento foi tão legal que a fonoaudiologia se uniu muito. Eu sou mais velha, então as meninas mais jovens da fonoaudiologia têm uma habilidade com tecnologia, então a gente está trocando muitos joguinhos, atividades. Então eu tenho recebido de várias amigas joguinhos. E aí está sendo muito mais cansativo. Esse atendimento, eu acabo atendimento às vezes 6h30, 7 horas, eu saio exausta. Tanto que hoje eu tinha 2 pacientes, eu mudei, porque eu falei, eu não vou dar conta de fazer a live. E aí, nesse final de semana, que a gente conseguiu ficar mais juntos, né? Eu falei, vamos assistir vídeo? E sábado e domingo nós assistimos 2 filmes e no domingo também. E foi tão gostoso, parece que tirou aquele peso da semana, sabe? Então, acho que essa dica, né, de ver filme, é como você falou, eu sempre tive um sono muito bom. Eu sempre fui muito boa para dormir, né? Tipo, 10 horas eu já tô dormindo, porque 5 horas da manhã eu tô acordada. E aí, ultimamente, 11h30 eu não consigo dormir. Minha cabeça não desliga, Não não desliga. para de pensar. Isso. Então, eu queria É, que você falasse dicas nesse isso. sentido. Essa sua percepção de que trabalhar em casa é mais cansativo, eu tenho ouvido isso da maioria das pessoas, né? Porque exige um esforço, né? Quem faz atendimento, área da saúde, que está fazendo teleatendimento, videoatendimento, para que você se conecte com a pessoa, tem um esforço a mais, né? Do que o contato humano.
Então, as pessoas estão relatando isso mesmo. E aí, se não tem, Eliane, os momentos de pausa durante a rotina, você entra nessa hiperativação mental como se você tivesse ativado, pronto para uma resposta o tempo todo. Isso acontece Aham. em situações de crise. Quando na crise você tem uma ameaça e você fica ativado o tempo todo, mesmo que inconscientemente. E essa ativação, junto com o trabalho, junto com as demandas pessoais, junto com todas as emoções que nos afetam, né? Porque se você para ver uma notícia, você fica afetado com as coisas que estão acontecendo, né? Cada vez mais pessoas contaminadas e vai chegando perto, né? Você fica sabendo de pessoas mais próximas. Isso tudo faz um estado de alerta e um esgotamento mental. A Flávia colocou Uhum. aqui, verdade, um certo desejo de fazer tudo e não deixar nada para trás. Então é preciso equilibrar, É né? preciso equilibrar. E às vezes a gente não consegue fazer esse tudo. E aí se sente frustrado. E a O frustração. Moacir acabou de colocar, me sinto improdutivo. É, Imagine. é. E aí, de novo, a palavra generosidade. Acho que a generosidade com cada um, assim, cada um vai fazer o que é possível, né? Não tem uma regra. É, guarda-roupa. Eu queria ter uma semana em casa, eu vivia dizendo, para arrumar o meu guarda-roupa impecavelmente. Eu estou há semanas em casa e eu não consegui arrumar o guarda-roupa do jeito que eu gostaria, porque a gente não tem essa energia. A gente consegue desejar, ter vontade, planejar em situações de normalidade. A gente não está vivendo uma situação de normalidade. Nosso emocional é capturado por essas questões todas que estão acontecendo no mundo todo. A Eli Moura colocou isso. Acredito que isso aconteça exatamente por causa da crise. O medo é muito presente, né? Sim, aí a gente fica em estado de alerta o tempo todo. Quando você fala que você atende até umas 6:30, quando a gente trabalha fora de casa, o deslocamento, né? O deslocamento já faz a gente desconectar um pouquinho dos problemas de casa, das questões de casa, e você chega no ambiente de trabalho, né? Por mais que a gente leve as coisas, né? Algumas preocupações, você se prontifica a executar aquele trabalho. Na volta para casa, você também já vai desacelerando um pouquinho, né? E chega em casa e começa uma outra jornada. Agora as Sim. jornadas estão sobrepostas. As dicas que eu tenho dado, por exemplo, quando você está trabalhando em casa e você estabelece que acabou, 7 horas da noite deu, eu não consigo mais, vou desligar o notebook, não vou mais fazer nada, vai tomar um banho ou vai fazer alguma coisa para que o cérebro entenda que agora o estímulo é outro. Né? O Tá. estímulo vai ser algo mais prazeroso, sem tanto compromisso, para demarcar mesmo o que é trabalho, o que é vida pessoal, né? Para a pessoa é como se fosse mesmo, chegou em casa do trabalho, toma um banho, põe uma roupa mais confortável e faz as coisas com a família, né? Não tem essa história de sair e chegar, mas dentro da rotina tenta demarcar com algum divisor para que o cérebro e o corpo descomprima, entenda que agora é hora de ver o filme com a família, agora é hora de botar a perna para cima, de não fazer nada. Essa é uma ótima dica, porque você falou, você tá falando, eu tô pensando, é verdade. Eu saía cedo, voltava no final do dia, desligava o celular e ia cuidar da família. Agora, como a gente tá aqui, a gente tá ligado o tempo todo, né? É. Olha, tem uma pessoa que falou uma coisa que eu gostei muito aqui. Deixa eu só ver se eu acho de novo. Ah, Rafa colocou assim, ó, exato. Parece que não estamos administrando bem o tempo. Dificuldade em dizer não. Você sabe que essas duas coisas que ela colocou, eu tenho muita dificuldade em dizer não. E essa coisa de administrar o tempo, né? De organizar o tempo. Isso é muito importante, né? É... Aí ele colocou de novo, medo de passar um peso, né? Para essa imensa na rotina. Então, eu acho que, na verdade, né, Débora, as pessoas, a gente se cobra, né? Sim, o ser humano tem isso, né? Às vezes a gente se sente culpado, se cobra, e aí isso aumenta a dose de sofrimento, que foi falado aí em sofrimento. Né? Olha só, ah,
tem alguém que colocou, Emocione, colocou assim, todos estamos experimentando o que um paciente sente quando perde o seu papel social. Olha que bacana, ao ter de parar sua vida normal, que é a coisa da reabilitação, né? Muito importante, a gente está experimentando isso. E como você mesma disse, né, Débora? A gente vai ter que tirar algum aprendizado disso tudo, né? Isso. Acho que também, assim, a gente sabe da crise, a gente sabe que a crise, ela se estende para diferentes dimensões. Tem pessoas que estão ameaçadas financeiramente de uma forma bem importante, né? Tem pessoas que fisicamente estão mais ameaçadas. Então, se a gente for ficar só, né, no contato com a vulnerabilidade, com o não controle, com a não previsibilidade, a gente vai ficar o tempo todo em contato com a insegurança e com a ansiedade, a gente não consegue ver nenhum potencial de aprendizado e transformação. Sem romantizar a história, mas eu acho que também, dado a consciência de que não é uma situação de normalidade, né, é uma oportunidade para também olharmos um pouquinho para dentro, para a nossa vida, para as nossas escolhas anteriores, para a nossa família, para as nossas relações, para as prioridades que a gente dava antes, né? E tem despertado também, eu percebo que essa crise, né? Você falou das fonos mais jovens que estão te ajudando, né? E tem aqui, tem a Hanna, a Thaís, a Ju, tem várias amigas aqui que estão me ajudando muito. Isso. Eu acho que assim, a gente está tendo a oportunidade de se conectar com uma das coisas que eu acho que é mais importante na vida, né? Que é a solidariedade, que é a compaixão, que é olhar o outro e entender o que de mim pode ser útil para o outro, né? Para as pessoas se ajudarem. Então, eu acho que muita coisa vai mudar. Sábado eu tive um tempinho maior, né? E aí eu fiz uma reflexão, né, de manhã, fiz a meditação, pratiquei o yoga, e aí me veio uma coisa que eu até coloquei no post, né? Qual a importância que eu tenho para o outro e qual a importância que o outro tem para mim? Eu acho, na hora que eu até fiz o post, porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, é esse caminho, né? Qual a importância que talvez eu tenho na vida do outro e qual a importância que o outro tem na minha vida? E isso tem que ter um equilíbrio. É muito legal, né? Fazer essa reflexão. Tem um carinho para você aqui que eu não posso deixar de ler, que é da Valéria. Ela colocou, doutora Débora, eu sempre lembro de você me falar sobre, sobre eu respeitar o meu limite e o que eu posso controlar, sendo generosa com as limitações. Essa dica é valiosa. Olha, muito legal isso que ela colocou. Um beijo para Valéria, uma querida, uma guerreira. Caroline, beijo. Tô vendo um monte de gente querida aí. Mas eu acho que é isso. Alguém falou em algum momento, né? Como é que eu digo não? Sim. Outros. É claro que a gente precisa primeiro dizer sim para a gente mesmo, né? A gente precisa estar confortável com a gente mesmo, com nós mesmos, para podermos dar para o outro, né? A gente não pode dar o que a gente não tem, e às vezes a gente se desabastece muito fácil ao ajudar o outro, né? Quando começou a pandemia, eu e um grupo de vários psicólogos, a gente teve, a partir do Instituto Entrelaços do Rio de Janeiro, a gente abriu linhas pelo Brasil todo de SOS de apoio emocional, e aí eu fui acionada também por algumas empresas para fazer uma linha de apoio, e tinha momentos que eu me via com 4 celulares na mão para tentar responder, e aí chegou um momento que eu senti que eu estava ajudando as pessoas a se organizarem emocionalmente na crise, mas eu estava me desorganizando, né? E aí é o momento de você parar e entender o teu limite, o que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, tira a capa de super-heroína que ninguém é, né? Entenda que tem um limite e tudo bem ter o limite. Tudo bem. Eu demorei um pouquinho, mas eu tô entendendo. Mas a gente ainda se pega, as pessoas muito proativas, né, Débora? A gente se pega quando vê, na hora que tá chegando naquela exaustão, né?
Aí a gente se pega e fala, opa, e desenfreia. Eu acho que essas dicas são importantes. Ler um livro. Eu sempre digo que o cérebro. Eu li um livro uma vez, Débora, porque eu sempre trabalhei com a parte de neurologia, né? Na reabilitação de pacientes neurológicos. Hoje é que não tanto, porque problemas de colunas eu tive que optar, né? Uhum. Me doeu muito, mas hoje eu não atendo mais neurológicos graves e nem adultos. Mas eu me lembro que eu li um livro que chama A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. É uma cientista que teve um AVC, um derrame, é de Harvard, e o livro dela é muito interessante, porque do final para o meio do livro ela fala como médica. E do começo para o meio ela fala como paciente. Então, isso que as pessoas estão colocando, que esse momento de quarentena está colocando a gente no lugar de paciente, é bem isso mesmo. Que muitas vezes a gente precisa sentir com o outro, se fazer essa solidariedade que você falou, a empatia, né? E até essa empatia, como dizia, né, o Roberto Chinhachica, a gente precisa também dizer não, né? Quando a gente ama o filho na educação, dizer não também é amar o filho, né? Isso. É, e eu queria, então, que a gente falasse um pouquinho agora, Débora, sobre o luto, né? Sim. Porque o luto tem chego às famílias. Eu lido muito com as crianças, então eu escuto muito das mães falar, puxa, como é que eu explico sobre a pandemia? Como é que eu explico sobre por que não pode sair? Por que não pode? Tem uma fala aqui que eu gosto muito, deixa eu só ver quem falou. Essa emoção, ressignificar nossa vida neste momento, que é aquilo que você estava falando, né, Débora? De Isso. ressignificar. E Uhum. ressignificar a morte, porque a morte é uma passagem. Mas como você mesma disse, esse isolamento ele foi imposto. E muitas vezes tem acontecido mortes impostas, né? É. E como falar sobre isso, né? No começo, até levando como exemplo essas linhas de apoio emocional, lá no começo da quarentena, a demanda que chegava é: olha, esse vírus é potente ou não é? É tudo isso? Eu tenho que ficar em casa, eu não tenho que ficar em casa, né? E agora as demandas estão chegando dizendo: as pessoas da minha família estão doentes ou outras morreram e a gente não está conseguindo fazer, não pôde fazer as despedidas, né? Porque tem isso também que está acontecendo, né? As pessoas que morrem por conta da Covid tem essa limitação de velório, de enterro, e aí quando você não ritualiza a perda, o seu luto ele pode também ter um caminho um pouco mais difícil, não necessariamente, né? Mas Mas é possível, é né? possível, e aí é isso, a falta de controle aumenta mais ainda, né? Porque daí, às vezes, os sintomas mudam de uma hora para outra, algumas pessoas não estão tendo acesso, né, ao sistema de saúde, porque não tem leito, porque não tem aparelho, e aí a privação de contato com as pessoas que amam, isso tudo vai aumentando mais o sentimento de vulnerabilidade. E por mais que esteja tudo bem com a tua família, tá tudo certo, não chegou nem perto. Inconscientemente, essa ameaça, ela vai fazendo um barulho, né? E isso Sim. reflete na nossa vida, na nossa rotina, na nossa organização. Tem muitas frentes falando dessa questão da importância de fazer ritos, mesmo que seja à distância, online, claro, guardada a privacidade, a ética daquele núcleo familiar, porque quando você começou falando sobre isso, né? Quando tem um nome essa perda, né? Que é alguém É, querido, como é que fica? Não é mais um número, não é mais o Jornal Nacional notificando que foram mais 80, mais 100, mais 400, né? Era alguém que era um amor da minha vida, né? sim. E aí esse luto, ele precisa também ter um lugar de muito mais cuidado, justamente por essa vibração, olha, por esse impedimento, acho que das pessoas se olharem com muita compaixão, com muito cuidado, né? Porque o sofrimento ele invade mesmo todas as casas. A Valéria colocou, eu perdi um amigo e foi muito triste.
pois em tempos de Covid, não ter velório, nem mesmo a família, como lidar com isso? Dói demais. Dói demais. E a gente tem muito isso, né? A gente precisa ver para elaborar, a gente precisa É, ritualizar. E aí parece que não aconteceu. Outro dia eu atendi uma neta que perdeu a avó, ela fala, parece que não aconteceu, porque a gente não pode se despedir. eu pensei nisso outro dia, Débora. Até comentei com meu marido sobre isso, né? Porque existe aquela questão, né? Eu sempre trabalhei com crianças com problema de leitura escrita, com déficit de atenção e hiperatividade. E tempos atrás foi aquele boom da medicação, né? Da medicação para o controle do déficit de atenção e hiperatividade. E o que eu sempre ouvia era assim: puxa, qual será o efeito dessa medicação daqui 20 anos nessa criança que hoje tem 7? E eu comentei com meu marido sobre isso. Eu falei, qual será o efeito emocional que essa pandemia vai deixar tanto em nós quanto nas crianças? Crianças que eu digo, crianças de 7, 8 anos, que estão bem naquela fase de entendo mais ou menos, porque o pequenininho você põe para pintar, você põe o joguinho, mas a criança dos 7 aos 10, ela já é uma criança mais crítica, né? Uhum. Então eu fiquei pensando nisso. Eu tenho uma família que ela já está há 2 meses. Os pais são médicos e realmente eles estão em isolamento. E a mãe hoje no atendimento me falou: olha, Eliane, a escola pretende voltar em junho, as aulas presenciais. Eu não vou voltar. E se ela tiver que perder o ano, ela vai perder. Então eu fiquei pensando nesse efeito emocional em nós e nas E crianças nas daqui a crianças. alguns anos. Você recomendaria, Débora, que essas pessoas façam terapia? Olha, falando desse efeito emocional, tem alguns estudos já sendo feitos fora do Brasil que apontam, porque algumas pessoas ainda terão efeitos na saúde mental numa escala de 10 anos. Tá. Eles estudam um pouco baseados nos grandes tragédias que tiveram, tsunamis, enfim, né? É essa média. Algumas pessoas vão poder carregar uma questão de saúde mental por 10 anos. Adultos e crianças têm respostas diferentes, claro, né? A criança tem uma coisa muito concreta, né? Do agora, eu quero agora. E o agora está sendo muito privado e limitado. E aí, o retorno à vida também depois, os pais vão estar inseguros, as crianças, apesar da vontade de voltar à vida, a brincar com os amiguinhos, a sair, elas também estão vivendo um momento em que a base de segurança, que são os adultos, está muito presente. Né? E aí vai ser também uma nova separação. Eu acho que essa crise vai reverberar, não tenho dúvida. Agora, terapia não é para todo mundo, né? Não é uma Tá, regra, não é tá, mandatório. Para algumas tá. pessoas, não tem sentido. Algumas pessoas se apegam em recursos de enfrentamento como espiritualidade, como lazer, como estar com Religião, a família, como fazer alguma atividade significativa, né? Eu não tá. gosto de impor, mas para algumas famílias ou crianças que tiverem com sintomas emocionais com uma certa intensidade e duração que prejudiquem a funcionalidade, assim, não estou mais funcional, não consigo exercer as tarefas que eu exercia antigamente, eu estou mais inseguro, eu não consigo mais ter vontade de fazer as coisas, o meu emocional está muito alterado. Aí é bom olhar com carinho e buscar minimamente uma opinião de um especialista, né, para ver É, qual é a indicação de cuidado. você sabe que você falou uma coisa super importante, né? Porque no consultório eu trabalho com crianças pequenas e bebês. Uhum. Geralmente os bebês, as mães entram comigo, né? Entra a mãe, o pai e o bebê. Crianças maiores eu chamo no final da terapia a mãe e o pai para dar orientação. E é muito interessante isso que você está falando, porque eu sempre digo para os pais assim: se você estiver seguro em dar este alimento para essa criança, porque eu trabalho com a introdução alimentar, né? Eu falei, se você estiver inseguro, essa criança vai sentir a sua energia e ela vai aceitar tocar, cheirar, lógico, falando pela parte da família, né? Eu tô falando.
Porque eu vejo que quando a mãe tem muito receio, ou então ela me passa a fruta e fala assim: Ó, eu trouxe a banana, mas ela não come. Normalmente a criança não come. Não vai comer. Então, isso que você falou, né? Eu acho que o adulto, até falei pro meu marido nesse dia, eu falei, nossa, os pais, eles estão tendo uma carga emocional de trabalho, financeira, muito pesada, né? Eu acho que agora esse momento para os pais está muito difícil, né? A Bruna, deixa eu só ler uma coisinha que a Bruna colocou aqui que eu achei bem interessante. Ela colocou assim, ó, no hospital faço acolhimento às famílias via telefone. E acolher para o luto antecipatório e após o luto ter sido um desfecho, entender esse acolhimento, acalmar com o tom de voz, né? Eu imagino por telefone, né, Bruna? Deve ser bem difícil mesmo, né? Sim, mas são as adaptações necessárias para esse momento, né? A gente se fazer humano, né? Ô, Débora, e eu pensei outro dia nisso também. É importante falar, né? Porque eu percebo que muitas vezes as famílias têm um pouco de medo de falar, né? Eu tenho visto muitas atividades que eles têm colocado em grupos de WhatsApp, assim, para você imprimir e dar para o seu filho pintar. Como é o coronavírus, como é o bichinho, os cuidados. E eu não vi nada ainda sobre luto. Aí, ontem, quando eu estava pensando em você, chegou para mim um caderninho para falar sobre a despedida da vovó. E como que a avó e avô, eles têm essa força emocional com os netos, né? Então, o que que você acha? Deve se comentar? Não deve? Eu acho que em criança, em adulto, em qualquer circunstância, né? O não dito ele se torna algo muito grande, que faz um barulho, né? É o não dito barulhento. Eu acho Tá, que, na medida do possível, é preciso falar, sim, sobre as coisas que não estão legais, sobre as coisas difíceis. Existem formas de falar, existem os códigos de cada família, por isso que não tem uma regra, porque tem famílias que se conversam mais, famílias menos, né? E precisa respeitar isso. Mas é um assunto que está mundialmente. Liga a televisão, está passando. tá. A criança, independente da idade dela, ela capta alguma questão, né? E aí, quando esse silêncio fica pesado, fica constrangedor, né? E traz muito mais sofrimento. Você falou da história do adulto, né? Como os adultos estão sobrecarregados. Eu acho que sim, né? Assim como as crianças também, porque estão privadas. Mas uma das coisas importantes quando a gente fala na relação adulto-criança é que pelo menos uma figura adulta, ela precisa ter a capacidade de ser o elemento suportivo, de dar suporte, sustentação para a criança na hora de que a coisa não dá certo. Então, Tá. quando você for falar para a criança sobre luto, sobre qualquer coisa difícil, né, tem que ter um adulto que vai estar inteiro para depois cuidar da criança caso ela demande algum cuidado mais específico, emocional, por exemplo. Né? Então, Entendi. se os pais não tiverem condições nenhuma de dar esse suporte depois, talvez não seja legal conversar nesse dos assuntos. É bom pedir ajuda para alguém. Entendi. Tá. Ô, Débora, deixa eu só ver. Eli colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Ah, que é o assunto que a gente vai entrar agora, porque a gente tem 10 minutos. Tá. Colocou assim: é o momento onde estamos nos reinventando, né? E a Isabela colocou o quê? Guardar isso para nós dentro do coração faz muito mal. Gostei. É isso, falar, verbalizar é importante. Isso. Sabe que eu fiz uma live com o Rodrigo Gaspar, do Pai por Inteiro, sobre disciplina positiva, né? Que eu fiz a formação junto com ele. E ele falou isso, né? A gente estava falando. Às vezes a mulher quer que o marido faça a coisa, mas ela não fala. Então, como é que ele vai saber, né? Pois é. Pois é. Então, Eu acho que é isso, né?
A gente tem uma palavrinha mágica que ela pode ser muito boa, mas ela pode ser um desastre na nossa vida, que é a expectativa, né? Se Sim. eu espero do outro algo e o outro não sabe que eu espero, e por mais que esteja escancarado, às vezes precisa ser dito e desenhado, né? É, Porque é não verdade, né? necessariamente o outro, né? E É. aí, se eu espero alguma coisa e o outro nem percebeu o que eu espero, o conflito vai acontecer, E né? isso que você falou de ter o adulto inteiro é tão importante porque, por exemplo, você viveu, a gente viveu junto um momento difícil no hospital e eu aprendi com você várias coisas. Essa do adulto, né? Então você falou para mim uma vez, Eliane, se você não tá bem para assistir o que a Isabela vai fazer, o procedimento, peça para o seu marido, diga para ele. Eu não estou bem para acompanhar esse procedimento. Por favor, vá você. E eu comecei a praticar isso, é uma coisa que tem funcionado muito bem, né? E isso que ele falou, colocou da gente se transformar, eu posso dizer que todos os momentos difíceis que eu passei, aquele ano que eu fiquei lá, que você me deu todo o suporte paliativo, eu aprendi e é isso, a gente tem que praticar. A mente é como um músculo, né? A gente é um Isso. exercício diário. Nós precisamos praticar palavras, ações, e hábitos, né? Porque de pouquinho em pouquinho aquilo vira hábito. Virou É, hábito, depois você nem percebe que você está fazendo, né? Então, para a perfeito. gente mais finalizar, eu queria que a gente falasse nessa potência da transformação, né? No crescimento que a crise tem possibilitado para a gente. Sim, a necessidade, a imposição faz a gente ter alguma ação de mudança, né? Aí tem a coisa meio clichê, mas eu acho que é muito verdadeira, que a gente consegue os gatilhos de transformação na dor ou no amor, né? É, Eu acho que agora a gente está vivendo as duas coisas muito conectadas. A dor por essa crise, mas as manifestações de amor e solidariedade que também estão aparecendo no mundo, né? E a gente está tendo que ativar muito amor mesmo dentro de cada um para enfrentar esse dia a dia. A criatividade, a adaptação. Mas eu acho que além dessa questão da solidariedade, porque agora o mundo inteiro está unido por uma mesma causa, uma mesma questão difícil, né? Eu acho que isso é. traz para o humano alguma coisa de eu pertenço a esse grupo, né? Eu acho que tem uma coisa da transformação, que eu já falei um pouco, pelo balanço e a revisão de valores e prioridades, né? Eu acho que todo mundo, todos eu, vocês, todo mundo tinha determinados valores. O ser humano, às vezes, tem o consumismo como uma válvula de escape, né? O trabalho, estar fora da casa pode ser uma fuga. Essa coisa voltou a ter a coisa do almoço em casa, do cozinhar junto. Eu É. acho que tem um lado bom e transformador. Ô, Débora, e como a gente faz para que essa transformação se solidifique, que ela fique, né? Sabe aquela coisa do tipo assim, do academia, do exercício, eu vou, mas daqui a pouco eu paro. Como é que a gente faz? Porque a gente está falando de aspecto emocional, de ações, de palavras. Como é que a gente pode dar uma dica para as pessoas nesse sentido de como fazer para essa transformação internalizar, né? Sim. Acho que o fato de reconhecer, né, que é uma situação difícil, não normal, que está exigindo transformação e uma ativação de recursos que a gente jamais pensou em usar, já é um bom caminho. Não tem uma regra, mas eu acho que fazer um balanço, e cada um faz do seu jeito, com uma reflexão, uma meditação, escrevendo. Eu gosto muito de escrever, né? Aham. As coisas que antes eu fazia e que hoje eu fui podar. O que aconteceu? Cadê a Débora? Débora! Deixa eu chamar ela de novo. Cadê a Débora? Aqui, vamos de novo. Já tá terminando. Eu não sei o que Ah, aconteceu. Caiu, caiu. caiu. Nós temos 4 minutinhos. 4 minutos. Eu acho que o balanço e a reflexão de ver os prós e os contras da crise, né, é super importante. Bem rápido,
tem uma linha da psicologia que foi formada, né, pelo Viktor Frankl, que tem o clássico dele, é o livro chamado Em Busca do Sentido. E ele fala da logoterapia. Tá. Ele passou pelo campo de concentração, na época do nazismo, enfim. E aí ele estudou o porquê que algumas pessoas passam por situações devastadoras e sobrevivem e outras não. E das que sobrevivem, por que algumas conseguem reinventar a vida e se tornar até pessoas melhores, com mais motivação de vida, e outras não, né? Eu acho que e a resposta dele é: quando a gente tem um sentido, enxerga um sentido naquilo que faz, naquilo que passou, Perfeito. você consegue se reinventar e se ressignificar. Ai, Então, é uma gente. reflexão desse sentido, entendeu? Qual é o sentido para tudo isso? Perfeito, Débora, perfeito. Olha, eu tenho certeza que as pessoas que te ouviram, com certeza, vão fazer uma reflexão, vão escrever, vocês escrevem algumas das coisas que ela falou aí, que eu tenho certeza que foi enriquecedor. A live vai ficar gravada, para quem quiser indicar para alguém. E a Débora Genesini, muito obrigada por esse momento. Eu que Foi agradeço calmante. muito. Eu que agradeço, obrigada a todo mundo que participou e, enfim, estamos juntos. Loguinho a gente vai sair dessa, todo mundo vai estar melhor e, né, e olhando para a vida de uma outra forma. Se Deus quiser. Débora, obrigada por toda a sua fala, que foi um bálsamo. Eu vou dizer que foi muito tranquilo, foi acolhedor. E gratidão por todos esses anos que você tem um sentido e um significado na minha vida. Viu? A gente está longe, mas você está aqui, ó, no meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também, eu vou salvar e já deixei o Instagram da Débora. Se precisarem, conectem com ela. Eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito desse bate-papo com ela, porque ela é uma pessoa incrível. Além de todo o currículo, de toda a capacidade que ela tem cognitiva, intelectual, de formação, a Débora é uma pessoa, eu vou dizer para vocês, muito especial. Ela lê o ser humano de uma forma muito única. Obrigada, viu, Débora? Obrigada, Eli. Tamo juntos. Um beijo. Beijo para Um todo beijo mundo. a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Eu vou ficar com saudade, Débora. Também, vamos falando. Mas quem sabe, se eles gostarem, a gente faz outra. Isso. Né? Tchau, pessoal. Sim. Tchau, Débora. Tchau, tchau, gente. Ô, Débora, peraí, vamos tirar uma foto. Tá bom. Eu não sei se eu consigo. Tem um monte de letra aqui. Ah lá, vamos lá, dá um sorriso. Consegui, Débora! Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, beijo, tchau, obrigada por beijo. essa oportunidade, Débora. Obrigada eu. Tchau. Tchau.